preciso, claro, começar essa minha intervenção falando de felicidade. Porque não tem como vir a vitória, e o próprio nome já tão expressivo, tão significativo, né? E não falar da beleza dessa cidade e da gentil acolhida dos capixabas. E falar de felicidade, porque é uma honra enorme participar desses eventos, de um evento tão representativo, tão importante como esse, e aproveitar de uma oportunidade como essa, para também, graças aos mimos dos amigos, porque é isso que acaba sendo uma oportunidade de falar em evento tão importante como essa, agradecer a gentileza, o carinho dos amigos. E por isso eu falava de felicidade, porque não tem como falar de amizade senão falar também de felicidade. E aí fica o meu registro aqui, claro, as minhas queridas amigas Flávia Murad, Maristela Lugon, meu querido amigo Daniel Simões, e mais do que qualquer outra coisa, ao meu estimado, querido amigo Rodrigo Mazei, pelo convite que me fez. Ontem, todo mundo muito surpreendido com a notícia de Rodrigo Mazei, de que ele se despede da ESA, e eu lhes digo que isso não me abalou de maneira nenhuma, porque despedida pode ter 80 anos, 120 anos, então que nesses próximos 80, 120 anos aí, continue Rodrigo Mazei se despedindo, e enquanto isso nos propiciando eventos tão importantes como esse. E, claro, um registro aqui especial também ao nosso sempre querido presidente Homero Mafra, sem o qual a gente sabe não seria possível a realização desta relevante conferência. Eu insisto muito na importância desse tipo de evento, porque numa sociedade tão dividida, numa sociedade tão separada politicamente como se encontra essa nossa, tão permeadas de exageros, de fundamentalismos, tão permeada de excessos, é um privilégio que a gente tenha um espaço como esse para as nossas reflexões, para as nossas discussões, e em um espaço tão privilegiado como esse, e em um evento tão importante como esse, de tudo que de relevante e importante aqui se discutiu, a gente possa falar também de eleições. Justamente quando a sociedade mais se fecha para o debate, mais radicaliza a participação, ou seja, a gente já não consegue aprofundar a reflexão, já não consegue dialogar, já não consegue mais falar sobre política. Quanto mais isso acontece, mais importante espaços como esses para justamente forçar essa nossa reflexão, esse nosso pensar sobre o tema. Principalmente num ambiente acadêmico, num ambiente jurídico. Porque nós temos, por força da própria Constituição da República, no artigo 133, que nos coloca advogados, advogadas, como indispensáveis à administração da justiça, e por força do nosso próprio Estatuto da OAB, nós temos uma obrigação, uma missão muito importante com a defesa da democracia, com a defesa da cidadania, com a defesa dos direitos humanos. A sociedade, as pessoas leigas, podem se perder o quanto quiserem, lamentável e eventualmente, nesse acirramento político, podem querer não mais falar de política, podem não querer mais discutir, falar sobre eleições, podem transformar, lamentavelmente, esse nosso cenário político quase que numa briga de torcidas, numa coisa irracional, em que as pessoas já estão quase nas vias de fato, quase se agredindo, ou pura e simplesmente tolhendo o debate, não mais conversando sobre política, se mostrando quase que apáticas, desacreditadas, frustradas com tudo isso que está aí.
e também muito fruto de alguns setores da mídia, de alguns setores dos meios de comunicação, que acabam só fomentando mesmo esse quadro de descrédito, esse quadro de frustração com a política e com os políticos. Mas nós advogadas, nós não temos, por força, como eu dizia, da nossa Constituição e do nosso próprio Estatuto, do nosso próprio Código de Ética, nós não temos esse direito, nós não temos essa faculdade de transformar a política nessa guerra de torcidas. Nós temos que reafirmar, justamente nesse momento de tanta apatia, de tanto descrédito, de tanta frustração, é que nós, advogados e advogadas, temos que reafirmar o nosso compromisso com a política, com a democracia, com a cidadania, com os direitos humanos. Porque todos nós sabemos que política e democracia não é outra coisa senão o que nós estamos muito acostumadas a fazer, que é o diálogo, que é a persuasão, que é a troca de ideias. Nós podemos nos voltar para os mais famosos estudiosos da democracia, tanto no direito como na ciência política, na história e em outras áreas. Poderíamos gastar tempos e mais tempo aqui falando da democracia formal, da democracia material, da democracia procedimental, da democracia representativa, da democracia deliberativa, da democracia agnóstica. Poderíamos render laudas e laudas aqui de estudos, falando de Schumpeter, de Rawls, de Dworkin, de Habermas, de Haberle. Mas, no fundo, o que importa é uma compreensão que nos é muito familiar da democracia e da política como um espaço de diálogo, de persuasão, de discussão, de debate, de troca de ideias. Porque nós vivemos numa sociedade plural, numa sociedade cada vez mais complexa, numa sociedade de minorias, numa sociedade de segmentos sociais vulneráveis, numa sociedade de desigualdade econômica, numa sociedade de pluralidade de ideias. E numa sociedade tão complexa como essa, não havia mesmo outra forma de resolvermos as questões que dizem com o acesso ao poder político e o exercício do poder político, se não fosse criando um método, um sistema, um processo chamado democracia. De todas essas ideias mais difíceis, mais complexas, mais elaboradas, que nos tomam tanto tempo para compreender, no fundo, se tivéssemos que resumir tudo isso, a democracia é isso, é uma necessidade, é um meio, é um processo, é um método, para que a gente possa resolver com muita racionalidade, com muita parcimônia, as nossas diferenças, as nossas diferentes ideias, de maneira que possamos organizar o nosso Estado, organizar como a nossa comunidade é administrada, de maneira que a gente possa escolher os nossos próprios representantes, já que nem todos temos hoje o tempo necessário de nos dedicarmos à política, e já que nem todos hoje, às vezes, temos até mesmo interesse de nos dedicarmos à política. Por isso é que se fez necessário, então, a criação desses sistemas de representação, o sistema majoritário, o sistema proporcional, discutir as regras da campanha eleitoral, o financiamento público, o que pode, o que não pode durante uma campanha, regras coibindo o abuso do poder econômico, o abuso do poder político, justamente para que a gente pudesse institucionalizar o dissenso, o conflito, as diferentes ideias, de maneira que tivéssemos ali a legislação e as instituições como a Justiça Eleitoral, por exemplo, para administrar as eleições, para organizar as eleições e nos permitir pacificamente a escolha dos nossos representantes.
Parece que por mais lugar comum, de uma certa forma, sejam todos esses conceitos, parece que por mais simples seja a compreensão de tudo isso, as pessoas ou não viveram os regimes de exceção, não viveram a ditadura, não viveram a perseguição, o assassinato, a tortura, o medo, ou as pessoas não se deram conta de que sem isso que, como eu dizia, todos nós advogados fazemos, o diálogo, a persuasão, o debate, a reflexão, sem isso, que é na verdade o que é a política, o que é a democracia, nós não viveríamos em outro estado senão no estado da barbárie, em que as pessoas fariam prevalecer as suas ideias, os seus interesses, senão pela força bruta, senão pela coação, senão até mesmo por atitudes fascistas e reacionárias, que calariam aqueles mais débeis, aqueles mais frágeis, que nos isolariam de qualquer debate, de qualquer reflexão. Por isso é que é tão difícil conceber que essa crise política que hoje enfrentamos, de uma certa forma, tenha nos levado, como eu dizia, a essa quase que guerra de torcidas, em que as pessoas não podem mais conversar, dialogar tranquilamente sobre política, não podem mais dialogar sobre as suas diferentes ideias, sobre os seus diferentes interesses. E talvez até pior, em que as pessoas nem queiram mais conversar sobre política, nem queiram mais conversar sobre a democracia e a cidadania, porque acabaram essas pessoas, e muitas vezes, como eu dizia, reforçado aí pelo interesse do capital, reforçado aí pelo interesse de alguns setores da imprensa, misturar a política, a democracia, com as mazelas da política e as mazelas da democracia. A política, a democracia, não é o abuso de poder, não é a corrupção, não é a improbidade, não é a falta de representatividade. Isso são as mazelas da política. Para isso, esse nosso esforço conjunto de aprimorar os nossos sistemas, de aprimorar os nossos regimes e acabar justamente com essas mazelas, debelar isto, diminuir essa influência do dinheiro na política, diminuir essa apatia do eleitorado, acabar com a corrupção. Por isso esse nosso esforço, quando pensamos na nossa organização como Estado, como pensamos num método, num sistema, num processo, como o processo democrático. Porque isso não é a política, isso não é a democracia. A democracia, a política é esse espaço belo, rico, da diversidade, da pluralidade, em que cada um de nós, exatamente como na nossa profissão, pode, pela força da caneta, pela força do papel, pela força das ideias, da persuasão, do diálogo, da conversa, pretender fazer valer a sua opinião, pretender fazer valer as suas ideias, pretender fazer valer os seus interesses. E o que a gente discute nesse evento é justamente os 30 anos da nossa Constituição. Um momento que era para a gente celebrar 30 anos de consolidação democrática, 30 anos de fortalecimento das nossas instituições republicanas, 30 anos, ou na verdade 33, porque desde 85, com, enfim, o retorno do país à democracia, a primeira vez na nossa história republicana que vivíamos um momento de estabilidade política, em que o país não se via envolvido em golpes de Estado, ou não se via envolvido em ameaças de golpe de Estado. E a gente chegou nesses 30 anos muito preocupados, porque para uma parcela significativa da sociedade, a qual eu me filio, e esse é um espaço acadêmico,
para a gente debater ideias, para a gente discutir, mesmo que a gente não concorde com as ideias, mesmo que a gente não concorde com as opiniões, para uma parcela significativa da população, desde a ruptura institucional com o impeachment da presidente Dilma, o que a gente vê é esse acirramento, e certos segmentos da sociedade parece que apostando cada vez mais nisso, cada vez mais nesse acirramento, cada vez mais nessa possibilidade de calar pela força algumas ideias, alguns argumentos, algum debate, com tudo de mais pernicioso, de mais prejudicial à nossa democracia, à nossa cidadania, que será calar esses canais de comunicação, que será esse acirramento político, de maneira que as pessoas não possam mais dialogar, não possam mais trocar ideias sobre a melhor forma de administração da nossa sociedade, sobre as melhores propostas de partidos, candidatos e candidatas que nos representarão. 30 anos depois da nossa Constituição, nós chegamos num momento de uma mistura explosiva, em que se encurta o tempo de campanha para apenas 45 dias, se encurta o tempo de propaganda no rádio e na televisão para apenas 35 dias, um monte de restrições na propaganda eleitoral, não se pode isso, não se pode aquilo nas ruas, mesmo nos espaços públicos, não se pode mais colocar um cartaz, uma faixa. Mesmo nas nossas residências, a legislação dizendo que só podemos colocar um mísero adesivo, definindo o tamanho desse adesivo e até onde, na janela, esse adesivo pode ser colocado. Ou seja, tolhendo a liberdade de expressão dos candidatos, das candidatas, tolhendo a liberdade dos partidos de fazerem chegar ao conhecimento dos eleitores e eleitoras as suas propostas. Mas o mais importante, tirando do eleitor, da eleitora, o direito de ser informado, de ser informada, e ao final do prazo de campanha eleitoral, poder exercer então, com muita informação, o seu juízo crítico de voto. Quem mais perde com esse encurtamento de campanha, quem mais perde com todas essas restrições na propaganda eleitoral, é o eleitor, é a eleitora, ou seja, justamente o protagonista do processo eleitoral. Porque quanto menos informado o eleitor, quanto menos informada a eleitora, mais dificuldade tem em acessar o que é a vida pregressa daqueles candidatos e candidatas que se apresentam, que postulam a sua candidatura, mais dificuldade tem o eleitor, a eleitora, de conhecer as propostas dos partidos. E por outro lado, eu dizia dessa mistura explosiva do tempo de encurtamento de campanha com as restrições à propaganda eleitoral, porque isso acaba beneficiando quem já tem mandato, quem já está no cargo e as celebridades. Porque é claro que quem já está no mandato, quem já está no cargo e as celebridades, passam os 3 anos e meio anteriores às eleições, promovidas, esses que já estão no cargo e as celebridades, pelos meios de comunicação, promovidas pelos grupos, que esses já detentores de mandato, e essas celebridades têm acesso. E aí é claro que isso acaba por representar um problema de funcionamento na nossa democracia. Porque é claro que quando chegam as eleições, as regras do jogo, e principalmente as oportunidades para candidatos, candidatas e partidos, deveriam ser as mais equânimes, as mais isonômicas possíveis, para que cada candidato, cada partido, independentemente se já detentor ou não de mandato, independentemente se uma celebridade ou não, pudesse ter acesso ao eleitor, à eleitora, e esse eleitor e essa eleitora, ele sim, ela sim, decidir
as melhores propostas para a administração da nossa comunidade e escolher os melhores candidatos, as melhores candidatas. Lamentavelmente, o que a gente vê é uma supressão de garantias. Foi isso que esse evento tem nos trazido durante esses 2 dias, com tanta profundidade, com tanta importância, em todas as áreas do direito. Todos os senhores e as senhoras que acompanham esse evento nesses 2 dias, puderam ouvir aqui de todos a sua preocupação com a violação a garantias constitucionais, violação às garantias mais básicas de direitos fundamentais, que a gente não imaginava, depois de 30 anos de vigência da nossa Constituição, tivéssemos que enfrentar. Todo mundo que aqui veio disse que nós temos que ser firmes no combate à corrupção, firmes no combate à improbidade, firmes no combate aos ilícitos. Mas todo mundo lembrou do desafio que nós temos, ao mesmo tempo dessa firmeza no combate a esses ilícitos, de não o fazer com violação a qualquer das garantias constitucionais. Esse é o grande desafio que se nos coloca. Punir, investigar os responsáveis por esses lamentáveis crimes, pela improbidade, pela corrupção, mas ao mesmo tempo fazer valer o nosso sistema de garantia, de maneira que a ampla defesa, o contraditório e os recursos possam ser exercidos exatamente como também quer a nossa Constituição. E por isso eu dizia da importância de nós, advogados, advogadas, na defesa da democracia, na defesa da cidadania, na defesa dos direitos humanos, da importância de nós, advogados, advogados, não deixarmos que isso se transforme numa guerra de torcidas. Porque pouco importa a área em que atua o colega, a colega, nas possessórias, no direito imobiliário, no direito civil, no direito de família, nem precisa atuar no direito eleitoral. Mas eu tenho certeza que não existe colega aqui, advogado, advogada, não existe estagiário aqui nas suas pesquisas que já realiza, nas petições que já começa a elaborar, que não se esforce ao máximo, todos os dias, cotidianamente, para comprovar o direito que o seu cliente alega, ou para defendê-la naquilo que o seu cliente, a sua cliente, diz que não praticou, que não cometeu, que não deve. Não tem colega aqui que não entre, não ajuize as suas tutelas de urgência, de emergência, que não vá ao juiz de plantão, que não trabalhe ao sábado, aos domingos, que não busque o apoio de um colega, de uma colega, para poder resolver o problema do seu cliente. Mas, lamentavelmente, alguns colegas advogados e advogadas, por mais que passe o dia inteiro naquela dificuldade de ser atendido pelo juiz, pela juíza, por mais que passe o dia inteiro na dificuldade para levantar um alvará, para conversar com o Ministério Público, para apresentar um memorial, para apresentar as suas perguntas, simples perguntas, durante uma audiência de instrução e julgamento, esse mesmo colega, quando chega em casa à noite, liga a televisão, ouve os jornais, alguns setores da mídia despejando a espetacularização do crime, pessoas algemadas, pessoas constrangidas, pessoas presas indefinidamente, pessoas presas com julgamento em segunda instância, quando eventualmente não representam qualquer tipo, não preenchem ali os requisitos para um acautelamento antes do julgamento dos seus recursos, em contrariedade ao que a nossa Constituição diz em termos de presunção de inocência. Pessoas com as suas garantias violadas de todas as formas. E eu confesso que é muito difícil compreender como é que a colega que passou o dia inteiro ali tentando demonstrar as razões
do seu cliente requerente ou requerido acusado, como é que não se soma, às vezes, com o trabalho daquele outro colega advogado? Pouco importa o partido, pouco importa quem é o candidato, a candidata, no mesmo esforço que faz o colega da absolvição do seu cliente, de melhorar as condições ali de prisão, enfim, a tentativa mesmo de mudar o regime, de provar a inocência. Aquela mesma dificuldade de uma busca e apreensão, que talvez não tenha seguido exatamente o que se autorizara antes, medidas que não foram sequer autorizadas, a divulgação de informações, de processos que tramitam sob sigilo. É isso que eu dizia, em que a gente acaba por transformar, às vezes, quase que numa guerra de torcidas, toda essa nossa discussão sobre política, toda essa nossa discussão sobre democracia. Porque não é possível que o colega, o advogado e a advogada que passa todos os dias, trabalhando inclusive nos finais de semana, a gente sabe, por conta das medidas de urgência, não consiga compreender que, independentemente do partido, do candidato, nenhuma desse esforço mesmo de combate à corrupção, à improbidade, se justifica, se sustenta, será legítimo, será duradouro, se as garantias forem violadas. Porque no fim e ao cabo, todos nós, se essas garantias se perdem, se a nossa Constituição já não tem mais força, se a gente fica a depender da opinião dos tribunais, ou mais especificamente, da subjetividade desse ou daquele juiz, desse ou daquela juíza, desse ou daquele órgão do Ministério Público, acaba que no final todos nós estamos ameaçados nos nossos direitos. Porque a gente não sabe o dia que, da mesma forma que a gente julgou alguém pelo que foi divulgado na imprensa, dizendo, isso é de uma criminalidade inconteste, isso é de uma ilicitude inequívoca, ninguém tem dúvidas de que fulano seja isso ou aquilo. E o dia que esse julgamento se voltar contra os nossos clientes, as nossas clientes, e o dia que esse julgamento se voltar contra a nossa própria prática profissional, e o dia que esse julgamento se voltar contra os nossos próprios familiares e amigos. Porque uma sociedade que não tem garantia, porque a gente acha que é flagrante, que é chapado, que é inconteste, que é inequívoco, que é incontroversa, determinada ilicitude, que nem precisa de tribunal, porque está na cara que isso aí é isso aí mesmo. Imagina se isso passa a ser a regra, quando isso daí se voltar contra nós mesmos, numa blitz de trânsito, numa ação em trâmite, durante uma audiência, uma busca e apreensão. Imagina quem é servidor público, servidora pública, e assina um parecer, opinando pela dispensa de uma licitação, pela inexigibilidade. Imagina esse parecer daqui a 10 anos, contestado por alguém do Ministério Público, por alguma comissão de processo administrativo disciplinar, que imagine que, além da eventual irregularidade, porque não se poderia dispensar a licitação, ali também teria algum tipo de favorecimento, de enriquecimento, de dano ao erário, de apropriação. Imagine. Claro que tudo deve ser investigado, mas é justamente disso que falo, da parcimônia, da tranquilidade com que deveríamos enfrentar esse estado de coisas que está aí. A paixão não ajuda, porque quantos daqui a 10 anos sequer se lembrarão dos pareceres que deram e que eventualmente não terão sequer a oportunidade de explicar, justificar, porque aí já terá ido o nosso sistema de garantias, e as redes sociais, como o pelourinho de outrora, já terá condenado, pelo simples fato de alguém ter divulgado, cogitado, que determinado indivíduo tenha praticado esse ou aquele ilícito.
é esse quadro de violação de garantias que contaminou a política, que contaminou a democracia, que contaminou as eleições. Antes, as eleições, a democracia em nosso país, foram contaminadas pelo patrimonialismo, pelo patriarcalismo, até pela misoginia, pelo tempo que passaram as mulheres, por exemplo, sem votar. Até pelo capacitismo, pelo tempo que passaram as pessoas com deficiência sem votar, que só votaram, muitas delas, a partir de 2015. Para quem se impressiona que a mulher só votou a partir de 1932, o que dizer então de certos segmentos das pessoas com deficiência que só tiveram o seu direito ao voto e a ser votado em 2016? Porque só com a mudança do Código Civil pela Lei Brasileira de Inclusão é que se esvaziou ali a cláusula constitucional que já preconcebia a incapacidade dessas pessoas. Então, antes, a política foi contaminada por essas práticas. A política foi contaminada pela improbidade, pelos crimes, pelo abuso, pela corrupção. Ninguém vai negar isto, ninguém vai negar isto. Mas justamente no momento em que se apresentou ou se apresentaram todas as condições para que começássemos a apurar os delitos, para que começássemos a responsabilizar os culpados, aí veio essa onda avassaladora dessa tal de ficha limpa, ficha suja, ficha isso, ficha não sei mais o quê, e pronto. Ao invés da gente separar o joio do trigo, ao invés de com muita parcimônia examinarmos essas graves imputações de inelegibilidade, improbidade, a gente acabou por pura e simplesmente estipular rótulos, dizer, fulano é isso, fulano é aquilo, é ficha suja, é inelegível. Deixamos para o Ministério Público, deixamos para a própria Justiça Eleitoral definir essas situações, e nós mesmos, eleitoras, nos vemos dispensados desse nosso dever cívico, que é de investigar a vida pregressa dos candidatos, das candidatas, para saber se é compatível com aquilo que eles postulam. Deixamos de investigar as propostas dos partidos. Nós não sabemos o que é um sistema majoritário, quais são os critérios para eleger um governador, um senador, um prefeito. Por que esses critérios são diferentes daqueles para eleger um deputado, uma deputada, um vereador, uma vereadora? Nós não entendemos que quando a gente vota no sistema proporcional, no deputado, a gente na verdade vota no partido, por isso a gente tinha que conhecer a lista de candidatos, de candidatas, saber as coligações que esse partido faz, porque claro, se alguém ali sai muito bem votado, muito bem votada, acaba arrastando com ele, com ela, alguns outros eleitos, eleitas. A gente condena o sistema proporcional por causa disso, quando na verdade a gente é que não entende o sistema proporcional, e acaba colocando em risco a representatividade, a pluralidade nos nossos parlamentos, porque é para isso que serve o sistema proporcional, um pedacinho, um pouquinho de cada segmento da sociedade, um pouquinho de cada cor, um pouquinho de cada segmento vulnerável. É isso que é o sistema proporcional, para que os nossos parlamentos, as nossas assembleias, sejam como que um mosaico, quase que uma fotografia aproximada dessa diversidade, dessa beleza, dessa riqueza humana que é a nossa sociedade. E aí a gente passou a condenar a política e os políticos pelas suas falhas, pelos seus erros, nos dispensando do dever cívico de pensarmos juntos, de maneira coletiva, as medidas, as ações para o aperfeiçoamento desse sistema, para o aperfeiçoamento da nossa democracia. A Justiça Eleitoral tem que atuar, porque está assim na Constituição, está assim na legislação.
mas não dá para negar. Quanto mais a gente deixa a imprensa falar por todos nós, quanto mais a gente deixa os partidos falarem por todos nós, quanto mais a gente deixa o Ministério Público, a Justiça Eleitoral decidir para a gente, mais a gente está abrindo mão do nosso protagonismo como eleitor, como eleitora. Mais a gente está abrindo mão do nosso protagonismo como comunidade. E qual é a garantia desses que estão lá a decidir por nós, que serão realmente imparciais, que serão íntegros, que não deixarão os seus interesses político-partidários, os seus interesses econômicos, respaldarem as suas decisões? Quem garante que, eventualmente, um juiz, um membro do Ministério Público não está a condenar alguém porque tem algum tipo de birra, questão pessoal, política, até econômica, com aquele que foi acusado ou aquele condenado? E é essa discussão que, às vezes, nós, advogados e advogadas, não temos feito. Temos nos deixado levar aí pelos embalos das notícias, deixado que essa guerra de torcida prevaleça, porque quando condena alguém que a gente não gosta, bem feito, passou da hora, esquecendo da nossa responsabilidade na consolidação, na afirmação dessas garantias. A minha função aqui, o meu convite, era para falar sobre as eleições, sobre as regras. E eu falei sobre as regras, das restrições que estão aí, que estamos a ver todos os dias. A gente mal fala sobre política, morrendo de medo de alguém tomar uma multa, uma sanção qualquer, porque falou de política, propaganda eleitoral antecipada. A gente sabe de todas essas restrições que vêm por aí, a gente já começa a ouvir, começa a comentar tudo isso. Mas mais do que falar dessas regras, eu quis pensar no sistema como um todo. Porque se a gente não salvar o sistema, se a gente não renovar o nosso compromisso com a democracia, com a cidadania, se a gente não renovar o nosso compromisso com candidatos e candidatas que sejam verdadeiros democratas, se a gente deixar essas ideias aí de retrocesso, de exceção, quase que de um fascismo, em que a gente não gosta e vai fazer valer as nossas ideias pela força, a gente perde as garantias, perde a expectativa de que a pouco isso acaba se voltando contra a gente. Porque quando a gente estabelece garantia, é porque a gente não sabe o dia de amanhã. E do mesmo jeito que a gente não deveria condenar pela mídia, muitos dos casos, porque nós como advogados e advogadas sabemos o tanto que é difícil às vezes virar um processo, só vira nos tribunais superiores, quando todo mundo achava que estava errado, quando todo mundo achava que não tem jeito. A gente tem que defender essas garantias, no interesse dos nossos próprios clientes, no nosso próprio interesse, para que isso aí não se vire contra a gente e daqui a pouco sejamos nós, vítimas dessas condenações pré-concebidas, dessa guerra de torcidas que aí se encontra. Quis então, mais do que qualquer outra coisa, em retribuição a esse honroso convite que recebi, fazer essa homenagem à advocacia brasileira, à advocacia capixaba, porque se alguém pode salvar ainda esse estado de coisas que está aí, até pelo conhecimento técnico, jurídico, até pela militância incansável, diária, no seu cotidiano, até em garantia da sua sobrevivência, são os advogados, são as advogadas. Muito obrigado.